antipartícula no paper de 31. Essa simetria de conjugação de carga, ele não tinha percebido que estava lá. Então, quando ele percebeu, é que ele pode interpretar essa simetria. No curso de eletromagnetismo, fica claro por que a solução conjugada de carga ela está associada à antipartícula. Porque na equação de Dirac, a interpretação dele em 28 foi que a antipartícula ela é interpretada como as soluções de energia livre negativas. Dirac, quando ele escreveu a equação dele, ele não jogou fora. Quando ele escreveu a equação I, H cortado, gama Mi, dmi, psi, menos MC, psi, igual a zero. Na aula passada, nós vimos que essa equação aqui ela dá origem a essa equação aqui, da Lambertiano mais M2, M2C2 igual psi igual a zero. Então a gente tira daqui a relação de dispersão. E2 igual a menos P2, C2. E2 igual a P2C2 mais M2C4. Relação de dispersão sai daqui. Bom, daqui, Dirac, então, viu o seguinte, eu vou botar. Normalmente o que você fazia era isso. E2 igual a P2C2 mais M2C4. Você interpretava as duas raízes, né? P2C2 mais M2C4, jogando fora essa aqui. Beleza. A partícula livre ela tem energia positiva. A energia total relativística dela livre é positiva. O Dirac falou assim, não. Quando ele chegou na equação, né, quando ele deu um significado das soluções de energia negativa. Ele fala, essas partículas com energia cinética negativa, elas devem estar descrevendo antipartícula. Foi a ideia dele, mas ele não tinha conjugação de carga ainda. O que você mostra é que as soluções de energia negativa da equação de Dirac, elas nada mais são do que as soluções conjugadas de carga de energia positiva. Então ele interpretou a solução de energia negativa como antipartícula. Então por isso que essa simetria é muito importante. Sem ela, você perde a previsão de antipartícula da equação de Dirac, certo? Oi. Você deu duas interpretações possíveis, né? Para você ter um lagrangiano ainda assim invariante. E numa delas você botou na conta do campo mudança. Isso. Aí nesse caso não cria partícula, né? Você não está mexendo na carga, nada. Se você quiser deixar aquela fórmula de você não mexe no campo eletromagnético. Se você fizer assim, deixar, deixa eu apagar isso aqui, só pegar esse termo aqui que é a interação, isso aqui é a interação do campo eletromagnético com o setor eletrônico. Então a gente sabe, a interação do campo eletromagnético e ela se faz com uma corrente externa. Então isso aqui deve estar fazendo o papel da corrente eletrônica. Esse objeto aqui faz o papel da corrente eletromagnética, que se acopla com o campo eletromagnético. Quando a gente faz, né, substitui pelo trânsito conjugado de carga, essa equação ficou mais H cortado, a Mi. E aí aqui ficou psi barra gama Mi psi. Então agora aqui eu estou introduzindo a corrente associada com uma nova corrente, seria uma corrente eletromagnética conjugada de carga. E essa corrente aqui apareceu depois esse sinal ficou mais. Então eu poderia pensar, essa corrente aqui é a corrente que está trabalhando com um sinal de carga negativo, ou se eu quiser interpretar, de qualquer maneira, a minha interação eletromagnética, eu interpreto essa corrente aqui como tendo a carga negativa, mas se eu quiser, mas eu quero, eu não mexi no campo eletromagnético. Se eu colocar um conjugado de carga aqui e colocar isso aqui, agora eu tenho um lagrangiano que é invariante, ação explicitamente invariante por conjugação de carga fazendo isso aqui. Mas se eu não faço isso, eu deixo o sinal mais e deixo aqui, eu vou interpretar que esse objeto aqui tem a carga oposta. Essa corrente aqui tem carga E e essa corrente aqui tem carga menos E. Mas eu estou deixando o campo eletromagnético de fora, o que não é interessante, porque eu quero que o campo eletromagnético também seja dinâmico. Para esse, eu vou, por exemplo, daqui a pouco eu vou introduzir o campo eletromagnético, a dinâmica dele. Então, para nós é mais interessante colocar isso aqui e interpretar então, que o lagrangiano, a interação eletromagnética, ela é invariante por conjugação de carga. Eu não mudei o sinal do E, mas eu mudei a relação. Então eu introduzo esse sinal menos nessa relação. Muitas vezes você pensa, o fóton é neutro. Então se eu fizer uma transformação de conjugação de carga no fóton, ele não deve mudar. Mas a gente vê que ele muda por um sinal menos. Quer dizer, isso é o campo.
O quadrado da função de onda é o quadrado da amplitude de probabilidade. Esse sinal menos vai ser irrelevante na hora das funções de onda. É a interpretação que a gente coloca. Certo? Mas, por essa interpretação, aí a carga dele seria a mesma? A carga de quem? Do elétron? Sim, porque aí Dirac fala o seguinte, um campo só descreve a partícula e a antipartícula. Então, a partícula e a antipartícula elas são descritas pelo próprio psi. Então, um campo dá conta das duas coisas. Quer dizer, o campo quântico, ele não tem, você não tem um campo por elétron e um campo por cósmico. Psi descreve elétron e cósmico, psi C descreve elétron e cósmico. Certo? Não. Essas partículas que ocupam espaços de energia negativa... Né? Aquele esquema de Dirac, do mar de Dirac. Exatamente. Elas estão localizadas no espaço? Quer dizer, elas estão todas... O conceito de mar de Dirac, não. Você tem uma coisa, vamos dizer, tem dois espaços que estão no jogo, o espaço de momenta e o espaço de coordenadas. Quer dizer, elas não estão localizadas no espaço de coordenadas, elas estão localizadas no espaço de momenta. No espaço das coordenadas, não. Tá. Certo? Está em jogo aí um pouco isso. Isso eu acho bem obscuro, assim, não sei. Que é o seguinte, qual é a ideia de Dirac? Antes dele colocar a conjugação de carga, a ideia dele seria, como é que eu justifico não aparecerem objetos de energia negativa? Então ele fala, todos os estados de energia negativa estão ocupados, então eu não posso colocar mais ninguém no estado de energia negativa. Então o estado de energia negativa fica guardado ali. Eu só vou observar as partículas, o que eu observo como partícula, como elétron, são os objetos com energia positiva. Todos os níveis de energia negativa estão ocupados. Essa é a ideia de Dirac. Com a conjugação de carga, você se libera dessa distribuição. A conjugação de carga está justamente dizendo que existe uma simetria nas regiões de Dirac. O campo psi, ele, ao mesmo tempo que descreve partículas de energia positiva e carga negativa, que são os elétrons, ele também descreve partículas de energia positiva, que são os pósitrons, e carga oposta. Então, os elétrons têm energia positiva, carga negativa. Na interpretação do mar de Dirac, você tem elétrons de carga negativa também, todos ocupando os níveis de energia negativa. Você não fala de energia, em nenhum momento você fala de carga positiva. O que você chama de carga positiva, na teoria dos buracos de Dirac, é a falta, é quando você tira um elétron do mar de energia negativa. Fica uma vacância ali. Aí aquela vacância de energia negativa e carga negativa, aquela vacância de carga negativa você chama de carga positiva. Na formulação que evita o mar de Dirac, que é na formulação da conjugação de carga, você fala, tem o elétron com energia positiva, que está andando, eu estou vendo ele, e com carga negativa, e tem um pósitron de carga positiva e energia positiva também. O pósitron não tem energia negativa, é o pósitron com energia positiva, o elétron com energia positiva. Na teoria do mar de Dirac, não, é o elétron com energia positiva, que você vê, e o elétron com energia negativa, que você não vê. O que você vê é a falta de um elétron com carga negativa, que é o pósitron. Então essa é a distinção. Então, na teoria do mar de Dirac, você, em nenhum momento você fala de carga positiva, você só fala de elétron, energia positiva e energia negativa. Todos os elétrons de energia negativa estão nos seus níveis ocupados. Quando você vai para a conjugação de carga, você se libera dessa descrição, você fala, não, eu tenho elétrons e pósitrons. Todos os dois caminham, têm energia positiva. O que eu interpreto como pósitron de energia positiva seria o elétron com energia negativa e com carga positiva. Parece bem melhor, né? É melhor, sem dúvida. Em teoria é essa. Por que você acha que Heisenberg bateu em retirada? Por que você acha que o pessoal todo escreveu com o Niels Bohr atacando Dirac? O Heisenberg falou, o Pauli disse, o capítulo mais triste da física teórica de hoje em dia é essa tal de equação de Dirac. E Heisenberg falou, eu não estou nem mostrando essa notícia. Se o pessoal está levando esse encontro, eu estou fora, vou fazer outra escolha, vou fazer magnetivo. Ele abandonou a teoria de campo por conta disso. O pessoal era irado contra o Dirac. Dirac era um autista para esse pessoal. Esse cara é louco, mas era esse nível. Vocês vão conhecer o neto do Bohr, ele vai vir aqui em agosto. O neto do Bohr sabe dessa história. O avô dele recebeu cartas, assim que eu fui colega de pós-doc dele lá em Trieste. O avô dele, Salão também mostrou para a gente.
as cartas que o Niels Bohr recebeu do Dirac, do Heisenberg, malhando a equação do Dirac, tem um momento que ele diz, ó, this is the saddest chapter of modern physics, os Dirac. Essa interpretação, quando, então isso foi em 28 e 29, quando em 31, Dirac vem com a conjugação de carga, essa interpretação muito mais aceitável, aí as pessoas iram se acalmar um pouquinho. Mas ele previu a antipartícula. Essa foi a grande coisa. Com essa loucura toda, ele previu a antipartícula. E apareceu em 32. Aí a gente não falou na boca. Aí quem não acreditava mais era ele. Ele falou, impossível. O cara, ele levou 2 anos para poder cair a ficha de que realmente aquela partícula que apareceu no dia 1º de agosto era o próximo. Ele não falou, é muito cedo. Ele achava que era uma coisa, ele tinha convicção de que era isso. Mas ele achava que não ia aparecer em raio cósmico. Ele achava que ia ser matéria produzida em algum acelerador, em laboratório. Ele não estava crente que fosse fácil de ter isso para a natureza. Quando houve a descoberta, foi na noite de 31 de julho, que a equação, Dirac submeteu o paper do Dirac, que ele previa a antimatéria, 28 de maio de 31, 29 de maio. 29 de maio, ele manda o paper. O paper é logo aceito, e aí tem essa reviravolta toda. Praticamente 1 ano e 2 meses depois, no dia 31 de julho, naquela noite, o cara que descobriu o cosmos, ele viu o cosmos, e ele falou, eu vou gelar, quando ele viu que a partícula de Dirac estava... Aí ele ficou 1 mês refazendo a experiência, dia 1º de setembro ele teve coragem de publicar o paper. Mas antes dele publicar o paper, ele escreveu para o Dirac. Dirac estava de férias na Rússia. Dirac não acreditou. Já estava nos Estados Unidos, ele foi para a Rússia. Ele não acreditou que pudesse ser o cosmos. Ele não levou em conta. Aí o cara publicou o paper dia 1º de setembro, e aí todos os experimentais entraram na onda direta. Experimentaram, não, é o cosmos, não tem dúvida, é a antimatéria que apareceu. Dirac nunca admitiu publicamente, ele só foi admitir publicamente o positron em 1900, final de 33, praticamente 1 ano e meio depois da descoberta experimental. Porque ele achava que realmente era uma viagem, o pessoal estava muito errado. O que é uma coisa, uma partícula com energia negativa, aí o cara tira do bolso a interpretação de partícula física, um cargo oposto, cara, isso aí foi, a gente imagina, hoje a gente está mais acostumado com esse tipo de interpretação, meio assim, sabe, viagem, né? Mas naquele tempo a física ainda era muito o que você via no laboratório. Foi a primeira vez que se previu a partícula. Ninguém até então tinha previsto a partícula. Até então era do laboratório para a teoria. Dirac fez uma coisa que botou de cabeça para baixo no método científico. Ele deduziu tudo por abstração matemática, abstração mesmo, matemática, teoria de grupo, simetria, conceito de simetria, e falou, não, existe antimatéria. Ninguém nem falava disso. Ele já cogitava, ele não chegou nisso também por acaso, porque ele foi estudar o próton. Na época, quem havia naquela época? Em 1928, você tinha elétron, próton e fóton. Eram as 3 partículas conhecidas. Elétron, 1897, próton, 1911, Rutherford. Descobre o núcleo atômico, descobre o próton em 1919. Então, aí você viu, a carga positiva do núcleo está dentro de uma partícula que era o próton. Aí, Rutherford falou, bom, se tem próton dentro do núcleo atômico e você tem uma carga positiva que neutraliza o átomo, e a massa do núcleo, ela não consegue ser gerada só pelo próton. Ele sabia que tinha mastura dentro do núcleo por causa do número atômico. O número atômico é sempre maior do que o número de massa, é maior do que o número atômico. Você tem prótons e nêutrons, né, que é o número de massa, é o A, e o Z geralmente é metade. Você tem tantos prótons quanto tantos nêutrons em geral. Então, Rutherford falou, bom, a carga positiva do núcleo está dentro do próton. Mas tem que ter uma partícula neutra, que não vai mexer nas cargas, para poder equilibrar o átomo, deixar o átomo neutro, mas que tem que dar a massa do próton, a massa do núcleo. Então, Rutherford imaginou que houvesse um outro objeto dentro do núcleo atômico, que ele chamou de nêutron, que apareceu só em 32 também, apareceu no ano do pósitron. Mas Dirac, ele não foi por argumentação experimental. Ele falou, não, a argumentação dele era simetria. O que eu quero compreender? O que Dirac queria entender no final do dia? Ele queria entender por que o próton tem a mesma carga que o elétron, só que de sinal trocado. Por quê? Por uma partícula que é cerca de 2.000 vezes mais massiva do que o elétron,
crava na carga. Um é, outro menos é. Ele falou, isso não pode ser coincidência. Então ele começou a pensar, já que você sabia mecânica quântica, ele começou a pensar, será que o próton não é um antielétron em estado excitado? O que é massa na relatividade é energia, na teoria não relativista. Então, quer dizer, ele pensa, essa massa do próton pode ser um estado de excitação de um elétron com carga oposta. Então, Dirac fez um paper em 1930, ele publicou no Nature, um paper de 3 páginas, do próton. Ele foi estudar o próton. Ele faz uma série de discursos sobre o que ele pensa que seja o próton. E ele começa a colocar, esse trabalho é muito bonito, ele só tem 2 equações muito simples, né, que são E igual a MC2, e a equação IH cortado de dpsi é igual a HPsi. Com essas 2 equações, ele faz toda uma discussão sobre o que seria o próton. E ele começa a colocar que o próton poderia ser uma espécie de um elétron de carga negativa. Foi quando ele começou a se focar. Poderia existir a antimatéria, mas ele não fala no paper em antimatéria. E aí, mas o que assim, deixou Dirac profundamente intrigado era por que a massa do elétron, por que a carga do elétron é igual à carga do próton? 2 partículas com cargas opostas, massas muito distintas, uma partícula tem interação nuclear, a outra não tem, mas por que elas têm o mesmo? Por que está se replicando essa carga na natureza? Então, o trabalho de Dirac de 31, se vocês forem observar, ele não fala de antimatéria. O trabalho é as singularidades do campo eletromagnético. Aí ele remete, ele fala, bom, se eu quero entender a carga do elétron, por que a carga do elétron está se reproduzindo na carga do próton, ele colocou, será que todas as cargas na natureza não são múltiplas de uma grandeza fundamental? Então ele achava que a carga do elétron talvez fosse ser a carga fundamental da natureza. E aí ele quer entender se tem um mecanismo que explique que todas as cargas sejam múltiplos, quantizados dessa carga. Mas para entender essa questão, ele vai estudar a singularidade dos campos eletromagnéticos. Quando ele vai classificar toda a estrutura de singularidade do campo eletromagnético, ele chega no monopolo. Então, nesse paper, ele chega ao monopolo magnético. Com o monopolo magnético, ele consegue entender a quantização da carga. E aí, ele prevê a antimatéria também, porque aí ele descobre e vê essa energia de conjugação da carga. E aí ele começa a ver que a matéria e a antimatéria têm que ter a mesma massa. Paulo também já estava em cima disso. Então, ele vê, bom, se tem próton, deve ter antipróton. Se tem elétron, tem antielétron. Então ele prevê o pósitron, um ano depois aparece. O pessoal então acreditava, vamos ver se vai aparecer o antinêutron. O antipróton, o antipróton só foi descoberto em 56, praticamente 24 anos depois da descoberta do pósitron. Mas aí consagrou realmente a ideia do Dirac de que existe antimatéria. Então essa é a história toda. Toda a história está na interpretação das soluções de energia negativa. Então, ele não jogou fora as soluções de energia negativa. Eu não vou levar isso até o final. Uma partícula livre com energia negativa. Para mim faz sentido. Ele dizia, é a antimatéria. E é isso que o pessoal não engolia. Certo? Essa é a história. Mas se não tiver monopolo, se continuar em monopolo, continua em aberto. Continua. Porque não é... Agora, hoje em dia, a gente entende a quantização de carga de outra forma. Não necessariamente só olhando o monopolo. A gente entende a quantização de carga imaginando o seguinte. Nós estamos numa era em que realmente, quando houve a unificação elétrofrática, né, hoje a gente entende bem claramente que a interação eletromagnética e a interação fraca, elas têm uma origem comum. A teoria eletrofraca, ela está bem sedimentada, né? Apesar de você estudou o assunto, né? Você trabalhou com isso no Estado, não foi? Né? Então, apesar de ser um assunto, assim, já experimentalmente bem acertado, né? Já se tinha ideia clara antes que você deveria, né, ter tem uma origem para a interação eletromagnética fraca em comum. Até porque você entende o seguinte, a interação fraca tem uma característica muito particular. A interação eletromagnética, qualquer partícula emite ou absorve fóton sem trocar a carga. Claro, o fóton é neutro. Então, mas a interação eletromagnética, ela muda drasticamente a partícula. O nêutron, o próton, o nêutron, quando decai, ele vira próton, ele troca a carga. Os quartos, quando tem interação fraca, eles trocam de carga. Então, a interação fraca ela tem uma característica muito grande. Ela muda a carga do objeto. Apesar da interação ser fraca, não ser eletromagnética, ela muda a carga.
Então tem uma relação muito forte entre interação fraca e carga. O neutro, quer dizer, na verdade o quarto D, ele decai no quarto U. Então a carga dele, que era menos 1/3, ela passa a ser mais 2/3. Então o quarto D é como se ele emitisse um objeto com carga negativa, um dado menos. Então, essa troca de carga na interação fraca faz com que deva haver um interplay maior entre interação fraca e interação eletromagnética. Então hoje, se a gente acredita na unificação das interações, qualquer teoria unificada automaticamente te dá a quantização. Quer dizer, nas teorias unificadas a carga elétrica sai naturalmente quantizada. Por quê? Porque você tem grupos que não são abelianos. Você tem SO2, SO5, SO3. E para todos esses grupos, em todos os grupos não abelianos, a carga elétrica sai quantizada. Então, hoje, por acreditar que as interações sejam unificadas, você entende a quantização da carga elétrica mesmo sem monopolo magnético, sem monopolo do Dirac, tá certo? Bom, então, vou ficar aqui, você vai dar uma paradinha aqui. Talvez eu termine isso aqui rapidinho, acho que já fizemos o que tinha que fazer, conjugação de carga ali. Na aula passada nós chamamos a atenção da mistura, né, do elétrico aqui. Só chamar a atenção de uma coisinha rápida para vocês, só na questão da massa de Majorana, que eu termino isso aqui. Se a gente pegar uma partícula, por exemplo, se o campo psi é Majorana, vamos pensar um instantinho só. Vou botar isso aqui da seguinte maneira. Vamos fazer aqui a seguinte coisa. Vamos escrever esse psi. Vamos trabalhar na representação de Dirac. Também vai precisar. Deixa eu cuidar nunca da representação do variante que é mais simples. Deixa eu ver uma coisa. Isso, vamos fazer aqui a seguinte coisa, rapidinho. Pegar a representação de Phi. Então, para nós, na representação de Phi, nós estamos colocando o nosso termo psi, o campo de Dirac, ele tem um pedaço, que é o left, que é o meio zero, e a parte de baixo, que é o 0,5, que é o right. Temos as nossas matrizes gama-mi, são 0, a matriz aqui do setor left, right, a matriz do setor left, a representação. Então, pessoal, quem é o psi barrado, né? O psi barrado é psi dagger gama 0. Então, na representação vai, então isso aqui vai ficar psi dagger, gama 0, 0, identidade, 0. Que dagger, psi dagger. Tá aqui. Então isso aqui é a estrutura geral, né? Então, esse férreo aqui tem left e right, esse férreo aqui tem right e left. Né? Acho que é o contrário. Né? Que são espirulina, né? Que cidade aqui. Já colocado espirulor coluna, tá errado, né? Isso aqui é uma matriz, né? Minha, por essa matriz aqui. Então, vai ficar o Kidagger ou Kidagger, tá? Esse objeto aqui ali. Então, esse produto aqui, psi barrado, psi, né? Como a gente já tinha visto, deixa eu apagar isso aqui. Então, só aqui rapidinho, essa grandeza aqui, né? Esquece isso aqui, psi barrado, gama mi, psi, vou botar isso, então, psi barrado, gama mi, psi. Está aqui presente também na corrente eletromagnética. Esse objeto aqui, ele é Kidagger, psi dagger, gama mi, 0, sigma barra mi, sigma mi 0, e aqui psi. Então o termo cinético e o termo de corrente, eles vão ter essa estrutura, né? Esse objeto que dá para nós. Sigma barra
Mi. Esse objeto aqui dá sigma mi de si. Lembrando da aula passada, que essa matriz aqui, ao atuar no ki, ela transforma. Esse objeto é right, mas esse objeto aqui toma um lugar, passa a ser left. E esse objeto aqui, que era left, ele desce com a matriz sigma mi e fica right. Isso aqui é left, isso aqui é right. Isso aqui é left, isso aqui é right. Então, termos, né? Tipo, termo. Quando eu fizer esse produto, eu vou ter, ó, que dá sigma barrado mi, que mais que dá sigma mi, que era o que a gente viu na aula passada, seria Lagrangiano de Weil, o Lagrangiano de Weil atuante de outro. Então, quer dizer, se eu quiser escrever esse Lagrangiano dessa forma, agora eu escrever o Lagrangiano de Dirac, só que decomposto nas componentes left e right, a gente vai ver. Aquela parte lá é só colocar um dmi aqui. Então vai ficar IH cortado, Cidaglia, sigma mi, dmi, si mais, IH cortado, que dá sigma barrado mi, dmi. Então, são os termos cinéticos. Então, o Fermi left, ele tem uma cinemática completamente independente da componente right. Então, desacoplados. Então, o termo cinético desacopla o termo de massa. Menos. Aí, quando eu pegar o psi barrado e multiplicar pelo psi barrado que dá é psi. E o que se dá aqui. Então, ficou isso aqui, ó. Então, ó, aí o Fábio, você que contribuiu com o mecanismo de Higgs, né? Então, o termo de massa, ele acopla left com right. Right com left. Então, isso aqui tem que ter uma origem em alguma coisa que faça acoplar o setor left com o setor right. Vamos discutir isso na aula do campo vetorial. Agora, vamos ver a interação eletromagnética. Menos E, H cortado, a mi. Todo mundo curioso também, estou só dando intervalo. Então vamos lá, rapidinho. O que é isso aqui? Então nós estamos vendo o seguinte, a interação eletromagnética, ela não mistura left com right. Então, o fóton, ele interage com... Se o elétron left emite ou absorve um fóton, ele continua left. Porque a interação é left fóton. Aqui a interação é right fóton. Então, a interação eletromagnética, ela também vê os setores desacoplados. Então, é uma interação que vê... O fóton pode interagir com o left ou com o right. A massa não. A massa de Dirac, essa é a chamada massa de Dirac. Ela necessariamente acopla left com right. Então, o que quebra, né, o que faz, o que obriga eu ter, de uma certa maneira, essa simetria left e right, é a massa do elétron. Se não houvesse a massa, eu teria um setor left completamente desacoplado do setor right. Então, o campo de gauge, o campo eletromagnético, ele interage sem nenhum problema, só com o setor left. Ele não precisa, para interagir com o elétron, ele não precisa ver o setor right. Se eu tiver uma partícula puramente left, se eu tiver um férmion quiral, um férmion que não tem a parte right, por exemplo, se eu tivesse psi igual a psi zero, o fóton não ia ter problema nenhum, ele interage só com left, ou interage só com right. Mas a massa não. Esse objeto, se ele tiver só o setor left ou só o setor right, ele não pode ter massa. Se eu zerar um, a massa zera. Então vamos ver que a origem, isso aqui só é possível para o campo escalar. Então quem tem que fazer isso é o campo de Higgs, não vai poder ser um campo eletromagnético, ser um campo escalar. Eu só queria chamar a atenção disso. Agora eu vou dar um intervalo, e aí o jogo começou 4 horas. O deve estar realmente acabando, né? Acabou, né? Então a gente dá para saber lá. Vamos dar um intervalinho disso. São 5, eu comecei a aula hoje praticamente 4h15. Né? Então praticamente já tem quase 2 horas. 1h45 de aula, vai ter um intervalinho de até 6h15. Então, a gente só vou querer chamar a atenção daqui a pouco para vocês, para a questão
do estridor ser maiorano. Se o estridor for maiorano, qual é a relação entre o left e right? Aqui nós estamos trabalhando a relação entre left e right, supondo que esses objetos são completamente, quer dizer, esse psi não tem nenhum vínculo em cima dele, ele é maior, ele é direto, vamos ver o que vai acontecer se houver a imposição do vínculo de maiorana. Se for maiorana, o que a gente sabe, né, é que esse termo aqui é zero. Se barrar gama min psi, identicamente é zero por causa daquela assimetria. Com os termos de maiorana, eu não tenho essa interação aqui, porque ele é neutro. Né? Então, se ele é neutro, ele não pode ter interação mínima, que a interação mínima eletromagnética ela pede a carga. Tem uns trabalhos interessantes sobre essa questão aí que não são triviais. Quer dizer, o que é a interação eletromagnética de uma partícula neutra? Um trabalho agora desse ano de 2013, mostrando que se nós medirmos na natureza, na matéria condensada isso tem, mas se nós medirmos, se nós encontrarmos uma partícula fundamental, uma partícula elementar, seja, por exemplo, um neutrino massivo, uma partícula elementar neutra, mas com momento magnético, isso é evidência de que o eletromagnetismo tem um componente não linear. Num eletromagnetismo que não seja puramente Maxwell, uma componente de não linearidade, você pode gerar momento magnético naturalmente com uma partícula neutra, uma partícula descarregada. Geralmente o momento magnético, né, ele está associado à carga. Né? A gente geralmente pensa assim, momento de polo magnético, lá do eletromagnetismo, né? O momento de polo magnético é J de x' vetorial, né? Interação de momento de polo magnético. Só que a carga no eletromagnetismo, isso aqui é ρ vezes V, né? Agora, a carga, né, quer dizer, tem uma razão entre carga e massa. Então, isso aqui é a densidade de carga. A densidade de carga é a constante entre carga e massa vezes a densidade de massa. Então, isso aqui agora é a densidade de massa, devido à relação de Millikan. Então, isso aqui vira... não, perdão, isso aqui é momento de polo magnético. O momento de polo elétrico é x, né, ρ vezes x, e aqui é ρ vetorial de metal. Então, isso aqui vai te dar aqui o momento magnético. Né? Então, você está dizendo ρv vezes vetor x é o momento angular. Então, a gente vê que carga sobre massa, momento angular, então vai me dar um momento magnético. Então, eu preciso da carga e da massa. Tá? Aí, se eu tiver, claro, momento intrínseco, eu preciso, né, um momento magnético intrínseco gerado pela carga e pela massa. A questão é, se a carga for zero, será que eu não posso ter momento magnético? Eu posso, mas aí eu tenho que pensar que tem uma componente de não linearidade. Então eu estou só chamando a atenção desse fato, por isso que as partículas de Majorana podem ser muito interessantes. Se a gente descobrir o neutrino de Majorana, e ele deve ter momento magnético, nas teorias já é previsto que o momento magnético de um neutrino massivo de Majorana é proporcional à massa dele. O momento magnético ele cresce com a massa. Então isso vai poder dizer alguma coisa a mais sobre efeitos, possivelmente efeitos não lineares no eletromagnetismo, efeitos que estão fora do modelo padrão, que não é nenhum problema. Né? Se o eletromagnetismo tem efeito não linear, não é nenhuma surpresa grandiosa. Por quê? Porque o eletromagnetismo é unificado de interação fraca. Interação fraca é SO2. SO2 é não abeliano. Então o eletromagnetismo ele nasce não abeliano. Ele só é abeliano no nosso mundo. Mas se a gente conseguir descobrir alguma componente subliminar não abeliano do eletromagnetismo, não é nenhuma surpresa, porque ele já nasceu não abeliano. Ele nasceu com SO2. A gente percebe o eletromagnetismo porque a gente separa, né, a interação eletromagnética da interação fraca. Mas eu posso ter efeitos de interação que não desunificam. Então, não é um problema sério a gente ter não linearidade no eletromagnetismo. E aí quem pode estar revelando isso é o momento magnético a partir das três. Então, vamos discutir um pouquinho daqui a pouco esses termos neutros de Majorana. São 6 horas, vamos levar até 6h15, tá bom? Obrigado.